Hoje eu converso com a infectologista Andréa Neri, aproveitando o Dia Mundial de Combate à AIDS. Andréa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre essa doença que ainda mata tanta gente no mundo inteiro, né? Andréa, observando dados de Mato Grosso, principalmente no ano de 2020, nos 5 primeiros meses, embora a gente viva numa pandemia, foram registrados um aumento de casos de infecção por HIV, principalmente na população jovem, né? Eu queria que você dissesse para a gente se isso é um comportamento que vem se solidificando no mundo. A população jovem está sendo a mais atingida pelo HIV? Olá, Michele, bom dia. Eu quero agradecer o convite, acho que é de uma oportunidade muito grandiosa falar sobre isso num dia tão importante na luta contra o HIV, a infecção pelo HIV, que é uma situação de importância mundial, especialmente no Brasil. Em relação à sua pergunta, eu acho que, assim, em 2020, considerando em torno de 40 anos de luta contra essa doença que dizimou várias milhares de pessoas no mundo, né, ao longo desse tempo, o que é claro é que nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto pacientes, enquanto sociedade, talvez tenhamos trilhado um caminho de muita dificuldade de dialogar com as pessoas, especialmente com os jovens, no sentido da prevenção. Então, aquela situação clássica que nós conhecemos, que diz que o outro tem que usar preservativo, ela é falha. É uma forma de diálogo é, ativo que não toca o coração das pessoas no sentido de usar preservativo em todas as práticas sexuais. E isso é muito óbvio, considerando o crescente do número de casos no Brasil e em vários outros países no mundo, especialmente no adulto jovem, em contraponto ao fato de que o país é um dos países do mundo que distribui preservativos para todo mundo pelo SUS. Né? Então, as pessoas não precisam pagar preservativo no Brasil. O SUS distribui isso gratuitamente desde há muitas décadas, desde quando se implementou a terapia antirretroviral, também distribuída pelo SUS. Então, é um paradoxo, no sentido de que se é um país que, a princípio, né, consegue dispensar medicação, consegue dispensar preservativo e, ao mesmo tempo, registram-se aumento do número de casos, especialmente numa população que tem muito acesso à comunicação, isso quer dizer que o diálogo ele não está sendo efetivo. As campanhas de prevenção baseadas nessa unilateralidade de diálogo, de dizer que você tem que usar preservativo, ela não é efetiva. Então, algo está acontecendo. É por isso que se fala em prevenção combinada. O jovem, nós todos já fomos, né, e somos ainda, os jovens terão capacidade, vontade, curiosidade de se descobrir a sua sexualidade, e isso é extremamente saudável. Na verdade, isso é uma característica que define a fisiologia de uma pessoa, né? A capacidade de descobrir, de se reinventar no que se refere à sexualidade. O ponto importante é como fazer com que essa busca, essa curiosidade, ela seja algo que também traga proteção, né? Então, para mim e para o outro, né? Para mim e para quem está na prática sexual comigo, né? Como fazer isso? É por isso que se fala em prevenção combinada. Por quê? Porque já se sabe, os estudos mostram que esse diálogo de que você tem que usar preservativo a vida inteira em todas as práticas sexuais, apesar de ser o certo, e a gente sabe disso, isso é falho, porque não atinge 100% das pessoas em 100% das suas práticas, que seria o adequado, né? Se isso fosse real, a gente não registraria o número de casos aumentando progressivamente ao longo dos anos, considerando que somos um país que dispensa antirretroviral para as pessoas que precisam e dispensa preservativo para as pessoas que precisam. Então, acho que compreender em que momento estamos, talvez de ressignificar
esse diálogo e dar vazão à prevenção combinada, né, criando uma teia de situações que fazem com que, se essa não funcionar, essa outra vai funcionar, né? Então, é preciso que isso seja feito, né? Na pandemia por Covid, por exemplo, utilizar máscara. É difícil para as pessoas utilizar a máscara. Imagine, utilizar a máscara é difícil. Utilizar a máscara adequadamente é mais difícil ainda. Utilizar a máscara de forma adequada, pensando na coletividade, é mais difícil ainda. Imagine numa situação de prática sexual, onde existe toda uma situação hormonal e paixão e tudo mais. É muito mais difícil. Então, admitir quem somos é importante para que a gente consiga modificar esses números. Andréia, quando você fala de uma prática combinada, aqui a gente está falando do consumo do PrEP e da PEP? A gente está falando também da PrEP. A prevenção combinada, ela nada mais é do que uma combinação, por isso chama-se combinada. Então, é uma combinação da equipe de saúde, do médico, do enfermeiro, do psicólogo, da equipe multidisciplinar, com as populações-chave. Hoje em dia, não se fala mais em grupos de risco, né? Se fala em populações-chave, populações de risco, exposição de risco. Por quê? Porque já se sabe que todos nós podemos adquirir o HIV. Isso é ponto, né? Não tem muito o que discutir. Não existe mais grupo de risco, existe população-chave. Né? E no que se refere à profilaxia pré-exposição, que seria a PrEP, né, que já está em voga no Brasil, de acordo com vários estudos científicos que são incontestes, desde 2018, ela já foi incorporada ao protocolo clínico terapêutico do Ministério da Saúde. A profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, ela nada mais é do que uma dessas teias de prevenção combinada. Então, o que seria isso? Seria uma situação onde uma pessoa que está sob risco de pegar o HIV, um risco maior, e faça parte dessa população-chave. Quem seriam essas pessoas da população-chave? Né? Casais que um tem o HIV e o outro não tem, que são os casais soro-diferentes ou soro discordantes, gays, que também, não qualquer um, mas pessoas que tenham práticas que eventualmente não usem preservativo adequadamente, que tenham muitos parceiros sexuais, pessoas trans, né, e homens que fazem sexo com homens. Então, essas pessoas que, dependendo dessa conversa que vai acontecer com a equipe de saúde, elas poderiam, sim, ser candidatas a fazer uso da profilaxia pré-exposição. E o que seria isso? Seria a utilização de 2 medicações antirretrovirais de uso contínuo, as 2 estão contidas em um único comprimido, né? E essa pessoa, ela passa por várias avaliações. Essas avaliações, inclusive avaliações de exames de sangue, avaliações laboratoriais, avaliações sorológicas, testes trimestrais de HIV para verificar se há ou se não há infecção nesse meio tempo, além de conversa com a psicóloga, conversa com o enfermeiro, conversa com o médico, ou seja, tudo isso junto, essa atenção especial, e isso já é conhecido na literatura, tudo isso, além da orientação para a utilização do preservativo, porque isso a utilização do preservativo o protege de adquirir outras infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, esse combo que essa pessoa recebe é fundamental para melhorar os comportamentos de vida em relação à exposição a outros agentes infecciosos transmitidos pelo sexo, também ao HIV. Então, quando isso acontece, quando a pessoa recebe esse tipo de cuidado, os estudos mostram que a vida melhora, que ela consegue viver de uma forma mais saudável, que muitas vezes ela que não usava preservativo como deveria, passa a usar,
que ela, muitas vezes, que não se testava como deveria, agora se testa, que ela, que tinha uma quantidade muito grande de parceiros sexuais, consegue diminuir a quantidade de parceiros sexuais. E isso é muito bem descrito na literatura, teve um grande estudo do PrEP Brasil, que foi desenvolvido aqui também, em parceria com a Fiocruz, demonstrou isso. Então, além de usar a medicação, a educação continuada, o cuidado continuado, e tudo isso que configura a prevenção combinada, melhora a vida de todos, além da pessoa que está recebendo todos esses cuidados, mas todas as pessoas que fazem parte do círculo dela. Isso é muito especial, porque isso salva vidas, isso diminui os nossos dados, isso favorece promoção de saúde, né? Isso faz com que a gente consiga cuidar de uma forma muito mais abrangente do indivíduo. Andréia, embora a gente tenha todos esses benefícios, a gente tem uma adesão à utilização do PrEP, porque, querendo ou não, a HIV ainda é uma doença muito estigmatizada, né? A gente conversava um pouquinho antes, você dizia, por estar ligada principalmente à transmissão, ainda existe um estigma muito grande. Como que é a adesão ao PrEP e como que é para os profissionais da saúde o tratamento com essas pessoas que procuram esse tipo de prevenção, esse tipo de profilaxia, né? Sim. Bom, então, os pacientes, quando é aquela situação, né? Assim, só fazendo uma analogia também, eu gosto delas, mas vamos supor que você gosta muito de sal e cozinha com sal, e aí, de repente, você começa a ver, né, que as pessoas morrem por conta da necessidade, do excesso de sal e tudo mais, e você começa a diminuir, até que um belo dia, você que, sei lá, comprava um saco de sal para o ano, esse um saco de sal demora 2 anos na sua casa, 3, você nota que é a mesma coisa. Então, as pessoas que têm indicação de utilizar a profilaxia pré-exposição, elas também vão passar por conhecimento, educação, aquisição de conhecimento, educação continuada, elas vão perceber que, com as informações, que se ela tomar a profilaxia dia sim, dia não, a profilaxia não vai fazer o efeito que de 99%, 100%, como os estudos mostram, né? E que se ela tomar adequadamente, a chance de ela ficar praticamente 100% protegida, mesmo tendo contato com uma pessoa com infecção pelo HIV, é muito grande. Então, ela vai conseguir ficar protegida. Então, ela vai começar a melhorar, Michele, o que a gente chama de autoestima, melhorar a sua relação com a sua própria sexualidade, né? E isso não é apenas na infecção pelo HIV que acontece. Eu acho que, na verdade, o estigma que acontece, que aconteceu desde o início da pandemia pelo HIV na década de 80, isso tudo dificulta ainda hoje, depois de em torno de 40 anos, a relação do mundo com a doença. E admitir isso também é importante, porque fica muito claro que não é sobre o HIV, é sobre o sexo, é sobre a dificuldade que o ser humano tem de lidar com a sua própria sexualidade. Então, se eu tenho dificuldade de lidar com a minha própria sexualidade, eu vou condenar a sexualidade do outro, porque eu tenho dificuldade. E isso não acontece só com os pacientes, isso acontece com a população em geral, especialmente com uma população tradicional como o Brasil. E não acontece apenas com os pacientes ou com a comunidade, mas os próprios profissionais de saúde têm muita dificuldade de lidar com os pacientes que têm indicação de tomar profilaxia pré-exposição. E isso fica muito claro quando a gente vê reportagens extremamente preconceituosas em relação a isso e que vão na contramão da ciência, privilegiando informações preconceituosas que demonstram a dificuldade que nós temos de lidar com essa sexualidade. E, Andréia, você pontuou uma questão da AIDS, do HIV, como uma pandemia. E a gente vivencia uma pandemia nesse momento, que é a do Covid-19. Como você bem pontuou, nós vivemos com a AIDS e o HIV há 40 anos e ainda não se descobriu, por exemplo, uma vacina, né? E a Covid-19, a gente vê uma reunião de esforços para que a gente tenha uma vacina o quanto antes.
O que isso nos diz dessa diferença de tratamento de uma pandemia para outra? Então, eu tenho pensado muito nisso, porque como eu sou infectologista, isso me interessa demais, porque é como eu sempre falo, né? Eu sou infectologista para cuidar de pessoas, para cuidar de comunidades, né? Minha especialidade tem esse foco, né? E promoção de saúde e é fundamental para que isso aconteça a contento, para que eu tenha satisfação. E quando eu começo a pensar dessa forma, isso muito me espanta, porque longe de mim diminuir a importância dessa pandemia, que, né, enfim, a gente vê os números, ao mesmo tempo, nós estamos diante de uma outra situação cuja luta tem mais de 40 anos, né? A gente está diante de uma outra situação que mata milhões e milhões e milhões de pessoas anualmente, né? E ao longo desses 40 anos, essa quantidade é sempre maior e soma-se a despeito do que se faz, né? E a gente nunca viu esforços dessa monta em relação ao HIV como se vê em relação ao Covid, né? E é claro que isso escancara a dificuldade que o ser humano tem de lidar com a sua sexualidade, considerando a castração que existe, né, no sentido de compreender-se para compreender o outro, né? Respeitar-se para respeitar o outro. Então, ainda ontem conversávamos sobre isso num simpósio, essas analogias, elas demonstram o quanto nós somos relativistas, né? Então, se eu me identifico com uma doença transmitida pelo ar que pode me atingir minha família, eu me envolvo com ela, mas se a doença for transmitida pelo sexo, o sexo não, o sexo é sujo, o sexo só pode ser feito comigo, né, e com o meu esposo, heteronormativamente. O sexo, não, todo outro sexo, ele é errado. Então, ele nunca vai atingir minha família. Então, eu não me envolvo com essa doença. Né? E é assim que a gente vê. Né? E isso acontece anualmente. Essa distância, ela faz com que nós nos coloquemos sempre numa situação onde aquilo é do outro, nunca será meu. Mas, na verdade, Michele, eu acho que é importante falar isso, todos nós no Brasil, temos pessoas na família com HIV e, obviamente, nós não sabemos. Porque o estigma é tão grande, que jamais essa pessoa se sentiria à vontade para discutir, para falar com a maioria das pessoas da família. A gente vai na academia, com toda certeza tem pessoas que vivem com HIV lá. A gente vai no shopping, a gente vai no cinema, senta do lado de uma pessoa que tem HIV, a gente abraça, beija, a gente se envolve com pessoas que têm HIV e está tudo bem. Por que está tudo bem? Por uma série de motivos, mas principalmente porque essas pessoas hoje, em 2020, são diferentes das pessoas que pegavam HIV no início da pandemia, que não tinham atendimento, não tinham tratamento que poderiam ter, porque antigamente, assim, no passado recente, nós tratávamos só uma parte das pessoas, porque era uma recomendação mundial, depois começamos a tratar uma parte maior, depois uma parte maior, e hoje todo mundo que tem infecção pelo HIV pode ser tratado e deve ser tratado, porque a meta é reduzir a carga viral no limite indetectável, para que essa pessoa não tenha nenhum sintoma, nenhum sinal, nenhuma doença relacionada ao HIV que dificulte a qualidade de vida dela, que ela possa viver como qualquer outra, né, que ela possa viver por quantos anos ela quiser viver, dependendo do comportamento que ela tiver na vida, como qualquer outra doença crônica. Então, essa é a ideia. A ideia é que a gente pare, mesmo que seja aos poucos, mas eu acho que isso já deu, de estigmatizar algo que tem tratamento, que tem controle, né? E a profilaxia pré-exposição, ela também vem para escancarar essa nossa dificuldade de lidar com uma doença transmitida pelo sexo, como infecção, na verdade, né? Porque a AIDS é a minoria dos casos, a infecção transmitida pelo sexo, como HIV. Explica para a gente, então, Andréia, para a gente encerrar essa diferença do HIV, do soro positivo, para a AIDS. Ótimo, muito boa essa pergunta. Existe uma diferença muito grande,
Então, assim, vou fazer uma outra analogia para as pessoas entenderem, né? Há muitos anos, nós não estamos mais na fase onde víamos pessoas morrerem de AIDS, como, por exemplo, figuras famosas, né? O Renato Russo, o Betinho, o Cazuza, o Fred Mercury, né? Que morreram pela AIDS. A infecção pelo HIV, ela não mata. O que mata é a AIDS. A AIDS é a doença que o HIV pode causar. No início da pandemia, né, o que acontecia era que o HIV, por conta das dificuldades com o tratamento e tudo mais, né, as pessoas tinham HIV e elas desenvolviam a doença AIDS, né? Ao longo do tempo, nós começamos a tratar as pessoas com os antirretrovirais, que é o famoso coquetel, cada vez mais precocemente, como eu falei, né? Então, a gente começou a dar medicação, a ciência foi mostrando que era bom que a gente fizesse isso, e a gente foi fazendo, e começamos a ver uma outra situação, que é uma situação onde as pessoas não morrem mais de AIDS. Por que elas não morrem? Porque elas tomam remédio precocemente e tomam diariamente, regularmente, passam por avaliações regulares, fazem os exames regularmente, né? Recebem orientações regularmente e conseguem manter um nível de carga viral indetectável, baixo. Quer dizer que, se ela parar de tomar medicação, o nível da carga viral aumenta novamente. Então, ela tem que tomar todos os dias. Né? E isso fez com que a gente modificasse as terminologias. Então, é meio criminoso você utilizar terminologias como aidético, né? Teste de AIDS, essa pessoa tem AIDS. Isso é uma coisa assim que nunca se deve ser falado, né? Então, hoje em dia, se fala em infecção pelo HIV, que é a situação da maioria das pessoas que vivem com HIV. Hoje em dia tem uma terminologia bem bonita, que é pessoa vivendo com HIV, que é o certo, ela vive com HIV, mas ela não está doente, ela toma remédio, ela se cuida, ela faz atividade física, enfim, ela é uma pessoa que vai no shopping, senta do nosso lado, vai no cinema, está no Rio, enfim, ela é uma pessoa normal, uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então, assim, essa pessoa tem infecção pelo HIV. A diferença da infecção pelo HIV e da AIDS é exatamente essa. A AIDS é uma pessoa doente pelo HIV, e hoje em dia, em 2020, conseguimos que isso fosse não a maioria como era no início, mas a minoria.